Lembra da menina, tá? Hello, boa noite. Eu sou a Eli Sato. Seja muito bem-vindo em mais uma aula ao vivo. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Eu fico muito feliz. Se desconecte de outras distrações, porque como você tirou esse tempo para estar aqui, fica comigo porque hoje eu vou dar uma super aula de writing para você que vai prestar uma das provas de proficiência TOEFL, IBT ou IELTS. Gente, vamos falar de writing? Olha só, tudo certo aí? Estamos on? Estamos live? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Ó, vamos lá. Quem vai fazer o IELTS Academic, a gente vai fazer a Task 1, né? A primeira questão, o primeiro exercício do writing. Quem vai fazer o TOEFL, vou fazer a primeira questão do writing. Fiquem aí, tá? Não é porque, não, é IELTS primeiro, não vou nem olhar. Presta atenção, sempre tem uma sacadinha, uma dica, uma coisinha que vale para qualquer writing, tá? Então fiquem aí, fiquem ligados. Eu vou começar com o IELTS. Nesse exercício, no primeiro exercício, né, na Task 1 do Writing do IELTS, você tem uma tabela, ou um gráfico, ou um quadro, ou um diagrama, enfim. E o teste, a prova, pede que você descreva as informações contidas nessa figura aí, né? E que você faça comparações com esses dados que estão nessa figura. Então, o primeiro passo de todos é o planejamento. Primeiro de tudo, o tempo, né? No IELTS, você tem 1 hora, 60 minutos para fazer as duas questões de writing. No TOEFL, você tem 50 minutos para fazer as duas questões do TOEFL. Então, gente, são 20 minutos para escrever a primeira questão, ok? Ninguém no IELTS, ninguém vai te falar, olha, gente, 20 minutos para a primeira, olha, tá acabando o tempo da primeira, olha, acabou o tempo da primeira. Também porque, se você quiser continuar usando a sua 1 hora na primeira questão, ninguém vai te impedir, ok? Mas no IELTS, as duas questões têm pesos diferentes. A segunda questão vale mais. Tá? Então, fique de olho no relógio. Você tem que praticar em casa, treinar com o cronômetro. Isso vale para o TOEFL também. Gente, faz toda a diferença do mundo você saber em que momento daqueles 20 minutos você está, ok? Planejamento é essencial. Eu ensino o passo a passo. Tem que fazer. Não fala, ai, deixa, pode deixar, vou fazer aqui o planejamento da minha cabeça e vai dar tudo certo. Gente, se fosse para fazer na cabeça, eu falava, faz de cabeça que tá tudo certo. Tem que colocar no papel, ok? Para que o seu texto fique no padrão do IELTS. O que eu mais ouço não, mas eu tenho muita facilidade para escrever, teacher. Então pode deixar que o writing tá tranquilo. E aí aprende as estratégias de todas as outras sessões, pratica, treina, o score vai lá para cima e o writing, que teoricamente a pessoa tem facilidade de escrever, o score vai lá para baixo. Porque, gente, de novo, as provas do TOEFL e do IELTS não é sobre saber inglês. É sobre você entregar exatamente o que a prova espera de você. É uma prova de estratégia, é uma prova que quer os moldes, que você escreva nos moldes do TOEFL, nos moldes do IELTS. Então não é, deixa comigo, que meu inglês é ótimo, eu escrevo super bem, tenho uma facilidade para escrever, então tá tranquilo. Não, se você escrever super bem, maravilhosamente bem, fora dos parâmetros da prova, tanto do TOEFL quanto do IELTS, seu score não vai ser bom. Ok? E aí, naquela sessão que você tem facilidade, que você podia explodir a sua nota, né? Conseguir uma top score, vai acabar te puxando para baixo. Então, não entre em zona de conforto, ok? Sabe escrever? Maravilhoso! Você vai ter muito mais facilidade de aplicar a estratégia, que começa sempre pelo planejamento. Combinado? Gente, você tem que entender, eu vou colocar o exercício na tela para vocês, vou compartilhar minha tela aqui, e vocês precisam entender o que são esses dados que aparecem na tela para você. Na tela, eu digo, na prova. O IELTS, a maioria das pessoas ainda faz a prova no papel, né? E bastante gente me pergunta, é melhor fazer no papel ou no computador? Cara, cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Eu adoro
marcar as keywords, sublinhar, riscar no papel. Mas fazer a redação no computador é outra vida. Você ganha muito mais tempo, né, para consertar, para, né, arrumar um parágrafo, para reescrever o que for preciso. Então, assim, escolhe um e fique expert naquela prova. Se for computador, no computador, se for no papel. TOEFL não tem escolha, é computador, tá bom? Então, tem que treinar a digitar. Gente, vocês não podem perder o tempo. Imagina, você tem 20 minutos para escrever ali 150 palavras no IELTS, 200 palavras no TOEFL. Você não pode perder tempo catando milho, tentando digitar. Mas acho que hoje em dia não é tanto problema. Se for para você, treina a digitação, tá? Tem aplicativos maravilhosos que é para você treinar a digitar. Combinado? Então, exercício na tela, é assim que aparece. And the table below gives information on consumer spending on different items in 5 different countries in 2002. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Esse segundo parágrafo do enunciado, summarize information by selecting and reporting, é padrão, tá? Sempre vai ser igual. O que muda é o primeiro parágrafo do enunciado, que diz do que se trata, e a tabela, né, as informações da figura. Então, você tem que entender o que é cada uma dessas linhas, cada uma dessas colunas. Se for aqueles gráficos de barra, o que cada uma daquelas barras significa, a cor, o que significa, o que representa, porcentagem, números, datas, dias, anos, o que cada grupo representa. Então, vamos ver aí nesse exercício o que cada linha representa. Então, a gente tem ali, ó, na primeira coluna, country, e aí a gente tem 5 countries. Ireland, Italy, Spain, Sweden e Turkey. E aí a gente tem mais três colunas e cada uma são itens diferentes de consumo, né? Então, a primeira coluna ali depois dos countries está food, drinks and tobacco e a porcentagem que foi consumida de cada produto, de cada grupo em cada país. Então, você puxa ali, ó, food, drinks, tobacco, 28,91% na Irlanda. Representa 16,36% na Itália. Linha de baixo, 18,8% na Espanha, ok? Próxima coluna, clothing and footwear. E a última coluna, leisure and education, certo? Então, olha, take your time. Olha para o gráfico. Entenda as informações que estão ali. Você vai precisar espremer essas informações, mas extrair cada uma delas e fazer uso de cada uma delas para criar o seu texto. Ok? Então, take your time analisando esse gráfico. Beleza? Aí, você vai usar o primeiro parágrafo do enunciado, ali, ó, the table below gives information on consumer spending on different items in 5 different countries in 2002. E o título da tabela, ou do gráfico, ou do que tiver aí, tá? Mas sempre tem um título. Então, você vai usar os dois para escrever sua primeira frase da redação. Então, qual que é o título nesse exercício? Percentage of National Consumer Expenditure by Category 2002. Ok? Você vai escrever agora sua opening statement. Como? Usando tanto o primeiro parágrafo quanto o título da tabela, parafraseando. Não pode ficar idêntico. E é muito comum você dar volta e escrever exatamente como está no enunciado. Aí você já começa a redação despencando o seu score. Tá? Então, você precisa parafrasear o primeiro parágrafo, juntando, né, completando com a informação que está no título, ok? E tem que ficar diferente do enunciado, certo? Então, a gente... Muda tudo, por favor. Um exemplo, neste caso aqui, que a gente tem essa... parece que dia de live o computador resolve dar aquela... Eu vou ficar lento hoje. Acho que foi muito. Isso. Aí, ó.
Então, aí em azul, a gente tem um exemplo de opening statement, de primeira frase da sua redação, que a gente está parafraseando ali o primeiro parágrafo, complementando com o título, que tem de diferente de informação do título. Então, a gente começa com the table shows the percentage. Ó, o que está ali em cima? The table below gives information. O que a gente escreveu? The table shows the percentage of consumer expenditure in 3 categories. Lá em cima no enunciado, different items in 5 different countries in 2002. Então já está diferente. In 5 different countries in the same year, 2002. Ok? Então a gente mistura as duas informações, tem que ficar diferente. Checking, ok? É muito comum, você vai, muda uma palavra, muda a ordem, e quando você escreve, tá igual. Então, fiquem atentos, tem que estar diferente. Começou a escrever, é isso, ok? A primeira frase da sua redação é essa. É parafrasear o primeiro parágrafo do enunciado, completando com informações do título, se for necessário, ok? Aí, a gente vai complementar a introdução. A introdução não é só essa frase, ok? Agora, a gente complementa a introdução descrevendo o gráfico usando detalhes de tempo e de lugar, né? Então, tempo foi 2002 e lugar, a gente tem 5 países diferentes. Então, a gente pode escrever assim, ó, que tem 3 grupos de itens. There are 3 groups of items. The first and most, uma visão geral. Na introdução, você não vai dar detalhes, não vai ficar comparando, contrastando informações. É só uma visão geral. O que aquela tabela está mostrando no geral? There are 3 groups of items. The first and most consumed in all countries was the food, drinks and tobacco. Pode dar uma olhada ali na primeira coluna com números. São os números mais altos. Então, pronto, você já destaca aquilo. Then, the clothing and footwear, and the third group in percentage of consumption is in that year was the leisure and education group. Ok? Como você já na primeira frase, na opening statement, você já colocou 2002, como você ainda está no mesmo parágrafo, na introdução, você coloca in that year, para não se repetir. Ok? Feito? Feita a introdução. Agora sim a gente vai comparar e contrastar as informações na tabela. O que você faz? Lá no seu rascunho, você vai colocar, pum, no papel, quais são esses números? Como você pode compará-los e contrastá-los? Nesse caso aqui, eu decidi fazer uma frase comparando as informações entre o próprio grupo e fazer um parágrafo para cada um dos grupos, ok? Mas você pode comparar um grupo com outro, comparar os itens, os países, os itens mais vendidos, as informações entre eles mesmo, tá? Então, você escolhe como você vai apresentar essa comparação de dados, mas tem que ter, certo? Para isso, você faz W8 questions. What, when, where, how much, how many. Tá? Você fazendo essas perguntas, você consegue extrair informações desse gráfico, dessa tabela, desse quadro, ok? Então, a gente tem ali, ó, Food, Drinks and Tobacco Group. Coloquei os números no papel para ficar mais claro para mim, para ter clareza sobre o que eu vou falar. Clareza é importante nas duas provas, ok? Quem está lendo a sua redação para te avaliar não pode ter dificuldade de entender o seu texto. Ele tem que ler da cabeça, da primeira palavra à última, com fluidez, com tranquilidade. Ele não pode ter que voltar lá no começo do parágrafo para tentar entender o que você tentou falar, ok? Lembrando, o writing, você é avaliado por como você se expressa no inglês escrito, ok? Então, é muito importante ter essa fluidez, ter essa clareza. Para você escrever um texto com clareza,
As informações, as ideias têm que estar claras para você. Por isso que eu bato tanto na tecla do planejamento. Tem que ter, ok? Então, olha um exemplo de como a gente pode... Eu fiz uma comparação dentro do mesmo grupo de Food, Drinks and Tobacco, falando qual que é o maior, onde foi mais consumido, em qual país foi mais consumido, em qual país foi menos consumido, em quais países esse número foi parecido. Então, olha lá. Turkey has the highest percentage of consumption in the group of food, drinks and tobacco, with 32.14%. Ireland has the second highest percentage with 28.91%, and it's followed by Spain with a rate of 18.8%. Gente, só tá lendo os dados. É isso que tem que ser feito. Italy and Sweden have the lowest percentage of consumption in this group, both with approximately 16%. Certo? Italy está com 16,36, menos de 16,5. E Suécia está com 15,7, mais que 15,5. Então, os dois números são muito próximos de 16. Você fez aí uma junção de dados, ok? É isso. Na primeira questão, tanto do TOEFL quanto do IELTS, você não dá a sua opinião, você não interpreta, você não fala o que você pensa sobre esses consumos, nada disso, antes. Isso. Tá? Então, fiquem neutros. Você só está descrevendo o que você está vendo, ok? Próximo, isso já foi um parágrafo. A gente já fez a introdução, já fez o primeiro parágrafo. Assim, vamos para o segundo grupo. A gente tem lá. Manda uma tela. Tá tudo devagarzinho? Tá tudo devagarinho. Então tá ali, ó. Clothing and Footwear Group. Coloca ali os dados bem claros para você. Claro que não precisa reescrever no seu rascunho. Se você tem essa clareza quando tá olhando, se precisar, escreve, ok? On the clothing and footwear category, the percentage in all 5 countries is lower. Ó, já comparei esse grupo com o outro grupo. Estou falando que nos 5 países a porcentagem de consumo foi mais baixa. E aí a gente fala das comparações entre o próprio grupo. Largest percentage is in Italy with 9%. The second, third and fourth, ó, juntei porque estão muito próximos. Então, the second, third and fourth places have similar percentages, around 6.5%. They are Turkey, Spain, and Ireland. And the smallest percentage on these items is Sweden's with only 5.4%. Ok? Então, a gente falou do mais alto, falou do grupão que fica lá no meio com uma porcentagem parecida e do mais baixo. E de quebra, ainda comparei este grupo de consumo com o outro grupo de consumo que a gente já falou, que esse ficou menor. E já fechamos mais um parágrafo. Próximo, Leisure and Education. On the Leisure and Education category, the percentage of consumption decreased in all 5 countries. De novo, já fiz uma comparação com os outros grupos de consumo, tá feito. Just like in the food, drink and tobacco, Turkey has the biggest percentage, 4.35%. Então, tô fazendo uma comparação dentro desse grupo que na Turquia é a maior porcentagem, mas já fazendo um link com os outros grupos de consumo. Então, do mesmo jeito, a Turquia ficou com a maior porcentagem, com 4,35%, with only a slight difference of 0.02%. Sweden and Italy have a consumption rate of 3.2% on this category. Então, só com uma diferença, não, uma pequena diferença de 0,2%, ficou a Sweden and Italy com uma consumption rate of 3.2% on this category. The lowest percentage are from Ireland and Spain, então já agrupei de novo, with 2.21% and 1.98% consecutively, ok? Ou respectively, certo?
Acabou o terceiro. Ó, já fizemos a introdução e 3 parágrafos comparando esses dados. E o último, a gente fecha com a conclusão. O que você faz na conclusão? Basicamente, você vai novamente parafrasear a introdução. De novo, não pode ficar igual o enunciado, ok? E para não errar na conclusão, porque na conclusão você não vai trazer nenhum dado novo, você não pode trazer nenhuma informação nova, você só precisa fechar o seu texto. Então, o mais seguro é você parafrasear a sua introdução. Só que, gente, tem que estar diferente, ok? Não pode estar igual nem à introdução e nem ao enunciado. Você tem que escrever de uma forma diferente. Basicamente, para não ter erro, você se pergunta: o que essas informações me dizem? O que essas informações me dizem? E aí não tem erro. Overall, the table illustrates, ó, no enunciado tava, deixa eu até puxar de volta para não ter erro. Eu não tenho no meu texto. Mas enfim, no enunciado tava de um jeito, achei. The table below gives information on. Aí na introdução a gente escreveu the table shows the percentage. E na conclusão a gente vai escrever the table illustrates that. In 5 different countries, there was a pattern on their national consumer spending in 2002. The highest... Então, ó, essa primeira frase da conclusão, a gente está parafraseando a primeira frase da introdução. A gente escreveu a mesma coisa de formas completamente diferentes, inclusive com ordens de informações diferentes. Com a ordem de informações, ok? E aí, aquela visão geral, né, o que essa tabela está nos dizendo, também está parafraseada aí, que é a segunda frase da introdução. The highest percentage of consumption was on the food, beverage and tobacco category. The numbers decline on the other 2 categories informed, clothing and footwear group, and leisure and education. Fechou. Aí, você tem que checar se você entregou tudo que você tinha que entregar no seu texto, na sua redação. Isso em todas as redações você vai fazer. Você precisa planejar, escrever e checar, ok? E, gente, quando você pula qualquer um desses 3 passos, fica muito claro, fica muito evidente. Se você não planeja, fica confuso. As ideias ficam confusas, não fica no parâmetro do TOEFL do IELTS. Se você não checa e ficar confuso, pode ser que você consiga a estrutura, né? Consiga clareza na estrutura, mas a sua gramática vai ficar debilitada. Se a sua gramática fica ok, a sua estrutura fica debilitada. Gente, é muito claro para quem corrige, ok? Se você não checa, vem com um monte de errinho de spelling e de conexão, tá? Então, planejar, escrever e checar, certo? Para checar... Não, desculpa, só um pouquinho. A revisão... não, pode pôr a tela, por favor. A revisão... O que você tem que revisar? Na sua introdução, opening statement, eu parafraseei o enunciado. Olha a sua primeira frase do texto e leia de novo a primeira frase do enunciado e veja se estão diferentes. Cuidado, tá? Eu deixei o mais específico falando de lugar, no nosso caso, dos 5 países, e adicionei tempo ou lugar, no nosso caso, 2002. Tá aí. Depois, describing data. Eu selecionei as informações importantes e características. Então, tá aí, ó. Os 3 parágrafos do corpo do texto em que eu comparo as informações, em que eu cruzo as informações, em que eu descrevo essas informações. Eu selecionei as informações importantes e as características, estava falando dos grupos, dos países, das porcentagens maiores e menores.
Analyzing data, eu interpretei Analyzing data. Eu interpretei e comparei essas informações sem opiniões pessoais. Gente, nesse texto, tanto do TOEFL quanto do IELTS, no primeiro texto, no primeiro exercício, não tem I think, from my point of view, ok? Não tem opinião pessoal. Não tem o que você pensa, o que você acha, como você interpreta. Não, é o que está ali, quadradinho, preto no branco, não coloca mais nada, não tira nada. Só descreva, ok? Então, estão aí os três parágrafos do meio, que a gente comparou informações, checa se está tudo certo. E, na conclusão, se você resumiu as características e falou sobre a proposta do gráfico. Então, sim, a gente tá ali, a gente overall, the table illustrates that in 5 different countries there was a pattern on their national consumer spending in 2002, the highest, visão geral da tabela. Certo? E eu escrevi 150 palavras. Vantagem de fazer a prova no computador, já tem a contagem de palavras ali. Se não tem, se você vai fazer o IELTS na mão, não tem problema nenhum, gente, é só praticar, ok? Durante a sua prática, você vai sempre escrever a lápis e com a letra que você vai usar, tem que ser legível, tá, gente? Lembrando, lembra da clareza, clarity? Não pode, sua letra não pode ser difícil de ler. Então, pratique. Se você vai escrever letra corrida, se você vai escrever letra de forma, pratique, ok? Tem que ser fácil, tá? Não pode dar trabalho para o examinador, senão ele tira na nota, ok? Acostume-se a escrever IELTS a lápis e no papel, ok? Você, com o tempo, vai perceber pelo número de linhas que você está escrevendo, quantas palavras tem ali. E não vai ficar perdendo tanto tempo contando palavra durante a prova. Você vai usar seu tempo para checar se não tem nenhum erro de spelling, de construção gramatical, etc. Ok? Quem vai fazer no computador, treina a digitar. Você vai treinar, vai fazer todos os seus exercícios de redação no computador. Ok? Cronometrando o tempo. Certo? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa de IELTS. De IELTS é isso, gente. Volta para mim, por favor. Quem vai fazer IELTS, fique aí, ok? Assim como a galera do TOEFL pode ter tido um monte de insight aí durante a nossa aula, nosso exercício de IELTS, vocês do IELTS podem ter vários insights, né? E vocês vão praticar também listening, ok? Então fica aí, certo? Gente, lá na prova do TOEFL, você recebe 3 folhas sulfite e você não pode passar de 3. Quer dizer, se você precisar de mais de 3 folhas, você vai trocar de folha com a pessoa que está lá aplicando a prova com você. Tá? Então, eles vão te dar 3 folhas para fazer a prova inteira. Você faz várias anotações no listening, etc. Se você precisar de mais, você vai trocar. Você entrega uma, ele te dá uma nova. Ok? Então não tem problema nenhum você pedir mais folhas, escrever grande, como você se acostumar durante a sua prática, certo? Mas daí você vai receber uma folha sulfite, né? Normalmente é colorida, não tem problema. Então, para fazer a questão 1 do writing, você vai dobrar essa folha sulfite ao meio, ok? Se for bom de dividir com riscos, também não tem problema nenhum. Aí você tem 2 partes, tá? De um lado, você vai fazer as anotações do reading, do texto. Do outro lado, você vai fazer as anotações do listening. Aí você dobra de novo. E eu preciso que você tenha 4 linhas no seu rascunho. Então, você dobra de novo e dobra de novo. No fim das contas, vai ficar assim. Deixa eu ver se dá para ver as linhas. Então, ele está dividido no meio e tem 4 partes, 4 partes, foco, estão vendo? Então, né? Tem 4 partes para fazer suas anotações, ok? Pessoal do TOEFL, vocês fazem sua redação no computador,
digitando ali, pode copiar, colar, cortar, deletar tudo, enfim. É como se fosse um Word normal, ele só não vai se autocorrigir, tá? Então, você, quando for praticar, você tira na configuração do Word essa correção do inglês para você se acostumar a trabalhar do mesmo jeito que você vai trabalhar na prova, tá? Dividiu a folha? Então tá, então você vai fazer as suas anotações de um lado da folha do reading, do outro lado da folha do listening, ok? Então, eu vou colocar na tela para vocês um exercício de TOEFL, do TOEFL IBT. Deixa eu arrumar minha tela junto com vocês. Ah, bom, só segurei um pouquinho. Galera do IELTS, tá aí a redação inteira, tá bom? A gente tem a introdução e tá faltando ainda um parágrafo, mas tudo bem, desculpa, gente. Foi só na hora de juntar tudo, faltou um parágrafo. Porque a gente tem a introdução, 3 parágrafos no meio, né, descrevendo as informações e a conclusão. Deixa o espaço lá para começar a escrever na sua linha, tá? Como chama isso? Recuo, né? Recuo do parágrafo. Deixa lá um espaço, deixa esteticamente bonitinho. Eu só deixei na conclusão esse espaço aí para caber eu aí, tá bom? Mas você vai fazer bonitinho, como a gente aprende na escola. Deixa o recuo de 2 dedos, né? Ou 5 centímetros. Deixa 2 dedinhos ali para começar a escrever na primeira linha do parágrafo. E depois normal, ok? Desculpa. No texto digitado, mesma coisa. Você vai deixar. Pode passar, por favor. Você vai deixar um recuo e, de preferência, dê um enter entre um parágrafo e outro, para que o examinador olhe para o seu texto e veja organização, clarity, ok? Clareza. Esse é um exercício de TOEFL, da Question 1. Você tem 20 minutos para fazer. E é assim, ó. For this task, you'll read a passage about an academic topic, and you will listen to a lecture about the same topic. You may take notes while you read and listen. Then you will write a response to a question that asks you about the relationship between the lecture you heard and the reading passage. Try to answer the question as completely as possible using information from the reading passage and the lecture. The question does not ask you to express your personal opinion. Então, assim como no IELTS, você não vai dar suas impressões, suas opiniões, o que você pensa, não. Só informações, ok? Do texto e da lecture. Typically, an effective response will be entre 150 e 225 palavras. Coloque como objetivo nas suas práticas 200 palavras, ok? Dos 20 minutos que você tem para fazer a prova, são 5 para se planejar, 12 para escrever e 3 para checar. Coloque isso como objetivo, ok? Galera do IELTS também, tá? 5 para planejamento, 12 para escrever, 3 para checar, ok? Então vamos lá, gente, vamos para o texto. Ah, não, essa é a cara do papel que eu te mostrei, tá? Então ele está dividido no meio e em quatro partes, tá? Assim como está na tela de vocês. Então lá em cima, claro que você não precisa escrever assim, reason one, coloca lá R1, R2, R3, são as reasons que o texto vai dar e que o listening, e que o professor na lecture, no listening, vai dar também. Então, a opinião, qual que é a opinião do texto, do autor do texto, qual que é a opinião do teacher? O que ele defende no primeiro parágrafo, qual a razão que ele dá para defender a opinião dele no primeiro parágrafo e qual a razão que o professor dá para defender a opinião dele no segundo parágrafo. É a mesma coisa no terceiro e no quarto, ok? Então vamos lá, o reading tá aí. Gente, é muito raro que o seu texto do reading não tenha 4 parágrafos, tá? É bem raro.
É muito pouco provável. Então, vão ter ali os 4 parágrafos. Na introdução, o autor vai estar falando o tópico sobre o que fala o texto e dando a opinião dele, geralmente ali nas últimas linhas, tá? Então, tá ali, ó, the sea otter is a small mammal that lives in waters along the western coast of North America from California to Alaska. Então, é isso, sobre isso que fala o texto, ok? Ali no finalzinho, do meio para baixo, experts started investigating the cause of the decline and quickly realized that there were 2 possible explanations: environmental pollution or attacks by predators. Initially, the pollution hypothesis seemed the more likely of the 2. Então, pronto, já falou tudo e é isso que você tem que anotar no seu papel. Tá ali, ó, reading a opinion, que é because of the pollution, decline of sea otters off to Alaska and California. De novo, suas anotações nunca, nem no TOEFL, nem no IELTS vão ser avaliadas. Você não recebe nem perde pontos por suas anotações. Didaticamente, eu tenho que escrever tudo bonitinho para vocês. Mas você, no seu papel, no seu rascunho, você vai escrever da forma que você entenda. Gente, o texto, ele abre para você, você tem 3 minutos para ler, aí você vai para o listening e quando você vai escrever sua redação, seu texto está ali, inteiro, para você, ok? Então, não precisa ficar tentando transcrever o texto, que o texto vai ficar aberto para você o tempo todo, enquanto você escreve a sua redação. Então, o texto é uma preparação para o que você vai ouvir no listening, na lecture, tá? Porque a lecture, ela apresenta ideias opostas do texto. Então, você captando as ideias principais de cada parágrafo, você sabe o que o professor deve falar, apresentar, você tem uma ideia do que como ele vai contradizer o texto, ok? Então, essas anotações do texto, o mais simples possível, o mais... é só para você te dar direção enquanto você ouve o listening, certo? Porque o texto vai estar aberto para você o tempo todo. E você vai escrever no seu texto sobre a lecture. Então, na lecture, sim, você vai fazer o máximo de anotações possíveis, pegar tudo que você conseguir, porque você não precisa parafrasear. É só você escrever o que você ouviu. Ok? Já chegamos aí, mas vamos lá. Então, na introdução, o que a gente pegou da introdução é que o autor do texto diz que a causa do decline nas sea otters é a poluição. Ponto. Primeiro parágrafo do corpo, que é o segundo parágrafo ali, é onde ele vai dar a primeira razão pela qual ele acredita que é a poluição o culpado pelo decline dos sea otters. The first reason why pollution seemed the more likely cause was that there were known resources of it along the Alaskan coast, such as oil rigs and other sources of industrial chemical pollution. Normalmente, no texto, a informação que você precisa está na primeira frase, nas razões, tá? A introdução, a opinião está na última frase normalmente, do meio para o final do parágrafo. Nos próximos parágrafos, onde tem as razões, a razão vai estar na primeira frase, ok? Assim como acontece aí. Ó, por que a pollution seemed the more likely cause? Que there were known sources of it along Alaskan coast. Ali, ó. Olha o que eu anotei. Increased levels of pollution. E, por exemplo, gente, quando eu falo que você pode anotar como você entender, em vez de escrever increase, você faz uma setinha para cima. Significa increased. Então, vamos lá. Increased levels of pollution detected along the Alaskan coast could cause the death of sea otters by making them vulnerable to infections. Ok? Reason 2. Você lê o resto do parágrafo, dos 3 últimos parágrafos, se der tempo. Porque normalmente ele está dando detalhes e exemplos. Você não vai usar.
ok? Ou que se você precisar dessa fonte de informação, você olha enquanto você está escrevendo o seu texto, tá? Reason 2, segundo parágrafo do corpo. E ele começa assim, ó, first, second, third. E você também vai escrever assim, ok? Então, second, other sea mammals such as seals and sea lions along the Alaskan coast were also declining, indicating that whatever had endangered the otters was affecting other sea mammals as well. É a segunda razão. Outros animais também está diminuindo a quantidade de outros mamíferos, nessa mesma região, né? No Alaskan coast. Olha como eu marquei. Decline of other sea mammals points to a systemic cause, like pollution. Orcas is not likely the cause, prefer larger prey. Né? Então, os predators, para o autor do texto, não faz sentido, porque as orcas preferem comer, se alimentar de animais maiores, como as whales, ok? Lá em cima da tabelinha de vocês. Third, scientists believe that the pollution hypothesis could also explain the uneven pattern of otter decline. At some Alaskan locations, the otter populations declined greatly, while at others they remained stable. Então, a reason 3, a decline is different in different regions, consistent with the pollution theory. Ok? Fez as anotações do texto? Lembrando, foco. No primeiro quadradinho aqui do seu papel, você vai anotar a opinião do autor do texto. No segundo quadradinho, assim como está aí na tela de vocês, não precisa, desculpa. Assim como está aí na tela de vocês, no segundo quadradinho, a primeira razão, que está no segundo parágrafo. Segunda razão, que está no terceiro parágrafo, e a terceira razão, que está no último parágrafo, ok? Agora, do outro lado da folha, na mesma linha, e vai ser falado assim na lecture, você vai fazer as anotações do áudio, ok? Então, trocando de tela. Eu vou ler para vocês, porque o áudio não tocou, então eu vou ler para vocês o transcript da aula, tá? Da lecture. Que eu tenho em algum lugar, of course. Não tem? Oh, não tem. Pega o livro lá embaixo, por favor. O livro vermelho grosso. Eu vou providenciar o transcript do texto, porque o áudio não rodou. A gente grava com esse áudio todo dia. Eu subo na plataforma dos alunos todo dia. Hoje ele não quis funcionar. Então, vamos lá. Estão vendo que daí, aí, nessa tabelinha, tem os quatro espaços que são o outro lado da folha, o lado direito da sua folha, tá? E divide assim mesmo. Está olhando para o seu papel, do lado esquerdo, as informações do texto. E do lado direito, as informações do listening, tá? Aí já está com as anotações, porque era para tocar o áudio para vocês, mas não tem problema nenhum, que eu vou ler essas informações assim que eu estiver com ele. Tá 51, né? Gente, quem estiver já treinando, preparado, pega o papel e façam as suas anotações, tá? Não precisa olhar para a tela. Façam as suas anotações que eu vou ler esta aula, essa lecture para vocês. Então, vamos lá. Well, ongoing investigations have revealed that predation is the most likely cause of sea otter decline after all. First, the pollution theory is weakened by the fact no one can really find any dead sea otters washing up on Alaskan beaches. That's not what you would expect if infections caused by pollution started killing a lot of otters. On the other hand, the fact that it's so hard to find dead otters is consistent with the predatory hypothesis.
If an otter is killed by a predator, it's eaten immediately so it can't wash up on shore. Second, although orcas may prefer to hunt whales, whales have essentially disappeared from the area because of human hunters. That means that orcas have had to change their diet to survive. And since only smaller sea mammals are now available, orcas have probably started hunting those. So it probably is that the orcas that are causing the decline of all the smaller sea mammals mentioned in the passage, the seals, the sea lions, and the sea otters. And third, the uneven pattern of otter decline is better explained by the orca predation theory than by the pollution theory. What happens to otters seems to depend on whether the location where they live is accessible to orcas or not. In those locations that orcas can access easily, the number of sea otters has declined greatly. However, because orcas are so large, they can't access shallow or rocky locations. And shallow and rocky locations are precisely the types of locations where sea otter populations have not declined. Ok? Então, gente, no... Oi, tudo certo? Estamos aí? Então, gente, vocês percebem que na lecture o professor ou a professora, eles começam stating their opinion. Já de cara, ela fala que predation, especially by orcas, is a better explanation of the evidence presented in the reading. Tá? Então, ela já rebate o texto de cara. Então, você anota lá a opinião do professor. Reason 1. E aí ela vai e fala também first, second, third, de acordo com o texto. Por isso que o texto nada mais que te prepara para o que vem, para o que você vai ouvir na lecture, ok? Então, reason 1. Know that sea otters have been found washed up on shore. This weakens the pollution theory but supports the predator theory since the predators would eat the otters as they caught them, leaving no remains. Veja a diferença da quantidade de anotações que eu fiz do listening e que eu fiz do reading. O reading, você não precisa escrever muito, é só para que fique claro para você. Só um segundo, gente, deixa eu ajeitar um negócio aqui. É só para que fique claro para você Tá tudo certo? Tamo aí. As anotações do reading só te ajudam a esclarecer, a te preparar para o que você vai ouvir na lecture, ok? Então, não fiquem se matando de escrever, escrevendo um monte. Não, só vai te atrapalhar. É só ter a clareza do quanto... Tá difícil, gente. Vamos lá. É só para você ter a clareza de quais são as ideias, quais são as reasons apresentadas pelo autor do texto, ok? E no listening, sim, você anota, você transcreve o que for possível que você pegar de informação, tá? E não tem problema nenhum você repetir as palavras do professor, tá? Tá tudo certo. A reason 2, ela falou second. O que ela falou? Que since the population of whales that orcas prefer to hunt has declined because of human hunting, orcas started hunting smaller prey, such as otters, as well as seals and sea lions. Ok? E a terceira razão, the uneven pattern of sea otter decline can be explained by the fact that some locations where sea otters live are accessible to orcas and some are not. The accessible areas experience decline, while the populations in the inaccessible areas remain steady. Ok?
Vamos lá, agora a gente tem o seu rascunho todo escrito, né? Dos dois lados preenchidos, com as informações que você pegou tanto do reading quanto do listening. E até para trocar de tela tá em slow motion, mas tudo bem, tá aí, ó. Então você tem as informações do reading do seu lado esquerdo, as informações do listening do seu lado direito. Você vai dar muito mais ênfase para as informações do lado direito, as informações que você pegou do listening. Como? Olha só, primeiro para a introdução do seu texto, você vai colocar a opinião, tanto do autor do texto quanto do professor da lecture, tá? Então, olha só, a gente tem lá a primeira faixa que você fez as anotações no seu rascunho. E aí você vai juntar, ó, the topic of the reading passage is the investigation of the causes of the disappearance of the sea otter, which is a small mammal that lives in waters along the western coast of North America from California to Alaska. The professor in the lecture argues that the cause of their disappearance is the presence of the predators, especially orcas, and not pollution as cited by the author. Ok? Então, você apresenta do que se trata e o que um está falando contra o outro, né? De diferente, se opondo às ideias. Ok? Essa é a introdução. Aí você vai para o próximo parágrafo, o primeiro parágrafo do corpo. E assim como foi citado no reading e no listening, você vai fazer no seu texto também. Firstly, pode usar, ok? Nesse texto aqui, você não pode copiar o texto do reading que vai estar lá aberto para você enquanto você escreve sua redação. Mas você pode transcrever o que você pegar do listening, sem problema algum, ok? O que tem que fazer? Firstly, você vai falar do texto primeiro. The author explained that the increased levels of pollution detected along the Alaskan coast could make the sea otters vulnerable to infections causing their death. Olha a proporção. Eu escrevi nem duas linhas do texto e agora eu vou escrever do listening. Opposing the author, ok? Então, contrapondo, né? Se opondo ao autor, the professor presents a counter-argument saying that if the cause was the pollution, many dead sea otters would be found along the shores, but it doesn't happen. This is one of the proofs that they are being attacked by the predators, which immediately eat its prey, so leaving no remains. This is why no dead sea otters were found. Ok? Então, foi o primeiro parágrafo do corpo. Vamos para o próximo. Secondly, the author. Então, você pega ali a segunda anotação que você fez na página, né? Reason 1, reason 2, é a terceira, desculpa. A terceira faixinha ali da sua folha de rascunho. Secondly, the author explains that the decline of other sea mammals points to a systemic cause, like pollution. In addition to that, orcas are not likely the cause because they prefer larger prey, whales, for example. De novo, olha a proporção do que eu escrevi, menos 2,5 linhas do texto e 5 linhas do listening, ok? On the contrary, the professor says that there is another explanation other than pollution to explain why smaller sea mammals are all disappearing. She says, quem é? Professor, né? That since the whales tend to disappear because of humans hunting them, the orcas had to adapt their food habits to sea conditions, and as a result, they have started eating the smaller sea animals available, sea otters being included. Ok? E terceira razão. Vamos comparar de novo.
Thirdly, the author cites that the decline of sea otters vary in different regions. The professor explains this difference by the fact that some locations where sea otters live are accessible to orcas and some are not. The accessible areas experience decline, while the populations in the inaccessible areas remain steady. E a conclusão, teacher? Você não faz, não precisa, ok? O que você vai fazer? A introdução, falando da opinião de cada um. Segundo parágrafo, o primeiro parágrafo do corpo, apresentando a razão de cada um, dando sempre mais ênfase pro listening, para lecture, e faz isso com a segunda e a terceira razão. E acabou o seu texto. Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar na tela o texto inteiro, tá? Então, introdução, opinião dos dois. Segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do corpo, você vai falar, firstly, o autor fala isso, mas a professor fala isso. Secondly, o autor diz isso e a professor rebate falando isso. E thirdly, o autor fala isso, mas a professor apresenta essa razão, essa justificativa. Ok? Exercício 1 do TOEFL é isso que tem que fazer, sem pôr nem tirar. Ok? Thank you very much. Beijos e a gente se vê no caminho para o seu sucesso. Bye, bye.